Saudações, gente bonita. Nossa, nessa posição aqui, sim, agora sim dá pra ver meu rosto. Saudações, gente bonita. Mestre Leider aqui falando. Em Goiás, 9h30 da manhã, 17 graus. Eu vim aqui para o parquinho, que fica perto da casa da minha mãe, para ver se eu conseguia ouvir daqui o barulho do tabu sendo quebrado. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. Isso chega a ser ridículo. De verdade, isso chega a ser ridículo. Como assim? Não devemos titubear em eleger a primeira mulher presidente dos Estados Unidos. Como assim não devemos? Ela é cidadã dos Estados Unidos? Ela se considera americana? Ela vota nos Estados Unidos? Ou o partido dela vota? Ou sonha em votar? Ou sonha em ser americano? Gente, olha, de verdade, eu não tenho nem palavras para isso. Não sei até o que falar sem ser, no mínimo, indelicado. Mas essa gente... Não devemos titubear em eleger. Gente, a gente vota no Brasil. A gente não vota nos Estados Unidos, não. Ela é uma democrata, governante dos Estados Unidos. Como eu acabei de dizer no outro vídeo, eles foram responsáveis pelo golpe de 1945, depois pelo suicídio do Vargas, depois pelo golpe de 64, depois pela prisão do Lula, pela Lava Jato, pelo golpe na Dilma. E não vou nem falar de outros tantos mundo afora, Primeira Guerra, Segunda Guerra, Coreia, Vietnã. Eu fico até envergonhado de uma figura dessa ser considerada de esquerda. Sinceramente. Né? Eu já vi mais consciência política num bar em La Paz, frequentado por cachaceiro que seja, do que nas falas dessa mulher. Quando eu falo que o identitarismo, o que é isso, é uma doença, cara, isso aí temos a prova mais límpida, cristalina, de que essas pessoas passam longe da consciência de classe, não estão minimamente interessadas na luta de classes e não entendem nada. Não são nossos aliados. Não são nossos aliados. Por algum tempo as pessoas ainda insistiam comigo. Você não pode melindrar os evangélicos. Até que formou o Complexo Israel, né, lá no Rio de Janeiro. E eles expulsaram primeiro as religiões de matriz africana e agora os católicos. Aí parece que agora as pessoas estão acordando para aquilo que eu venho falando há anos. Não pode melindrar. Serão nossos aliados. Nunca serão nossos aliados. Nunca. Nem os evangélicos, nem os woke identitaristas. A gente tem que ter clareza quanto a isso. Qual que é o problema? Sabe? Qual que é o problema? Eles são aliados do outro lado, não da classe trabalhadora. São aliados da burguesia. Olha, vamos respirar e lembrar com calma fatos. Eu não estou pedindo para vocês concordarem comigo. Estou pedindo para a gente relembrar alguns fatos. Fato número 1. A maior parte da classe trabalhadora é conservadora. Fato. Fato número 2. A maior parte do campesinato, a imensa maioria do campesinato, a quase totalidade, é conservadora. Pega esses dois fatos. Mas aí você vai falar, mas eles podem ser, podem, mas quem vai fazer consciência política? Quem vai conscientizá-los? As pessoas que acreditam que eleger uma preta nos Estados Unidos vai fazer alguma diferença positiva para o Brasil? É essas pessoas que vão levar consciência política para a classe trabalhadora e para os pequenos agricultores? É essa gente? Sério isso? Então, já vamos ser realistas.
Sabe, vamos ser realistas. A grande maioria dos pobres, da classe trabalhadora, dos pequenos agricultores, são conservadores. Não quer dizer que nós devamos adotar políticas conservadoras sempre. Mas quer dizer, pelo menos, que a gente deve escolher nossa luta. A libertação é um processo. É um processo. Se você tenta fazer isso a fórceps, como tentou-se fazer na Argentina, conseguiu, né? Provar o aborto. Qual foi o preço? Milei. A eleição do Milei foi o preço que eles pagaram. Cada marcha das vadias, 10 deputados evangélicos, 5 ruralistas são eleitos. E o que que resolveu? O que que resolveu? Sinceramente, a marcha das vadias deu em quê? Produziu o que de resultado positivo? Me explica, o que que a marcha das vadias produziu? O ele não, ele nunca. Foi ele sim, e não fosse os nossos irmãos do Nordeste e os nossos irmãos do Sul, que persistiram apesar de tudo, seria ele sempre. Então essas lutas de clichê, sabe, essas lutas de slogan, elas não produzem nenhum resultado positivo para a classe trabalhadora. Muito pelo contrário, ela ajuda a eleger os inimigos dela. Eu acho que é por isso que elas são feitas, né? Acho que esse é o objetivo delas. Então, pessoas, olha, sinceramente, a gente tem que parar de tratar essa gente como esquerda. Tem que deixar claro que eles não são esquerda. Pode até ser progressista, porque progressismo é pauta moral, né? Aí nós podemos dividir da seguinte forma: revolucionários que querem... Vamos começar com os carbonários, que querem destruir tudo. Aí você tem os revolucionários, que querem transformar tudo. Você tem os reformistas, que querem consertar tudo. Você tem os progressistas, que querem fazer ajustes para que a sociedade supostamente avance. Você tem os conservadores, que querem manter tudo como está. E você tem os reacionários, que querem fazer com que tudo volte a ser como era. Isso é pauta de costumes, certo? Que é uma coisa. Pauta política, nós só temos duas. Ou você está com a burguesia, ou está com a classe trabalhadora. Não existe meio termo quanto a isso. Ou é burguesia, ou é classe trabalhadora. Claramente, os irmãos Solzinho estão com a burguesia. Que se eles adotam ideologias da classe burguesa, né, da pequena burguesia dos Estados Unidos, se eles adotam ideologias da Universidade de Columbia, Universidade de Stanford, se eles adotam ideologias, homenagens nos Estados Unidos, treinamento por bilionários, eles evidentemente são pequenos burgueses, correto? Ou se consideram pequenos burgueses, ao nível da criatura falar que nós devemos garantir a eleição da primeira... Nós, entende? Nós. Como se a gente fosse cidadão dos Estados Unidos. Como se a gente tivesse direito a voto nos Estados Unidos. Isso é tão ridículo, mas tão ridículo, que me assusta. Sabe? Me assusta que não seja só um meme. Uma coisa criada por inteligência artificial que alguém fez para sacanear, para rir. Não, isso aconteceu de verdade. Então isso assusta. A alienação, o grau de alienação, de falta de consciência de classe dos identitaristas deixou de ser uma piada para se transformar num problema, e num problema grave. Porque os jovens que crescem ouvindo essas bobagens, os jovens que crescem levando essa mulher a sério, e pessoas como ela a sério, essas pessoas, cara, essas pessoas não é que elas sejam inúteis para a luta de classes, não é que elas sejam inúteis para a classe trabalhadora, elas são prejudiciais, elas são inimigas. Deixa eu dar um exemplo que me aconteceu. Houve aquele caso, né, de uma reforma revolutionária em Burkina Faso. C'est eux qui doivent tout posséder. Vous ne direz pas le contraire.
Dans tous leurs films qu'ils propagent, vous trouverez toujours les méchants. Ce sont soit les Russes, soit les Sud-Américains, soit les Noirs qui jouent les mauvais rôles de trafiquants de drogue, de proxénètes, de trafic d'humains, jusqu'à un passé récent, bien sûr. Vous trouverez les Arabes qui jouent le rôle des terroristes. Voilà un peu comment ils perçoivent le monde. Regardez comment ils qualifient certains peuples. Par la communication, ils peuvent arriver à vous amener à faire détester un peuple ou à aimer un peuple. Ils sont très forts dans la communication et ils passent par tous les canaux possibles. Regardez les guerres qui sévissent. Ils ont tout inventé por leur próprio intérêt. E aí, de concreto, o que houve foi que eles proibiram o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Foi que bastou por um show, um espetáculo, o oqueísta de racismo explícito. Certo? E aí eu comento, né? Falei, cara, isso. Eles são africanos, né? Eles sabem o que é melhor para eles, eles decidem, nós não temos o direito de decidir por eles. Os opressores aqui do caso são os europeus, os brancos, os imperialistas. Esses são os opressores de verdade. Eu não estou do lado deles, eu estou do lado do povo oprimido que decidiu por si mesmo escolher as próprias regras, as próprias leis. As pessoas que moram na Europa não têm o direito de decidir pelas pessoas que moram na África. Quem te deu esse direito? É zero consciência de classe. É zero identificação com os oprimidos de verdade. Certo? Caíram de pau no Traoré por proibir o casamento entre pessoas do mesmo sexo. É branco querendo dizer a preto como viver. E pessoas que vivem na Europa, ou pessoas que sonham em votar nos Estados Unidos, querendo dizer a pessoas que vivem na África, como elas devem viver e como devem ser as leis delas. Esse é o problema do imperialismo. Correto? Essa é a grande questão. E é isso que tem que ser atacado. Quantos adolescentes, quanta gente histérica não leva esse infeliz a sério? Ai, mas ela é nossa aliada. Desde quando? Ela é nossa aliada por quê? Porque algumas vezes votou com a gente, algumas vezes votou com os interesses da classe trabalhadora? Pontualmente. Jamais programaticamente. Se tiver que escolher entre as identidades e a classe, você pode ter certeza absoluta que essa cidadã e todos iguais a elas vão escolher as identidades. Sabe, aqui mora a classe trabalhadora. Nesse bairro aqui, mora a classe trabalhadora. Eu posso parar qualquer um na rua, bater na casa de qualquer um e perguntar se as posições de costumes da classe trabalhadora são as que... E aí o que você vai fazer? Vai jogar essas pessoas no colo dos pastores evangélicos? No colo da extrema direita, que é o que eles têm feito? É isso que vai fazer? Ah, porque não são dignos, porque não são a favor do casamento entre pessoas do mesmo sexo? É isso. Chamar todo mundo de fascista, todo mundo de racista, todo mundo de misógino, todo mundo de transfóbico, e mandar eles votarem, a maioria do povo brasileiro, mandar eles votar na extrema direita. Adivinha o que eles farão? Vão votar na extrema direita. É isso que eles vão falar. É isso que eles vão fazer, perdão. E eu acredito que é isso que os solzinhos da vida no fundo querem, né? Deixar a esquerda só para os puros. Só para os puros. É uma esquerda de puros. Sabe, é uma posição tão ridícula
na verdade tão perigosa, que eu fico sem graça de debatê-la. Porque isso deveria ser óbvio. A obviedade disso é ululante. E quando eu olho as análises feitas por essa suposta esquerda a respeito da escolha da Kamala Harris, quer dizer, não foi bem uma escolha, né? Até agora ela se candidatou, o Joe falou que vai ser ela, mas os democratas ainda não decidiram, ainda não bateram o martelo. Tem muita água para correr debaixo dessa ponte. Mas eu não estou preocupado com isso. A discussão que eu faço é outra. Como tanta gente pode achar que faz tanta diferença assim? Não faz diferença nenhuma. Ah, mas se o Trump for eleito, ele vai atacar a América do Sul e o Brasil. Com que dinheiro? Com quais recursos? Como ele vai passar pelos russos que estão na Venezuela? Me explica. Você está falando do povo que está apanhando os Houthis, que teve um porta-aviões colocado para correr por criadores de cabra. Ah, gente, sério isso? Ai, o Brasil vai ser afetado. Ô, gente, nós estamos numa guerra. Não interessa o que nós façamos, nós seremos afetados. Ou alguém tem a ilusão de que o mundo vai entrar em guerra? Quer dizer, o mundo já está em guerra, né? O mundo vai escalar a guerra e tudo vai continuar como antes. Vai dar pra gente levar um cotidiano normalíssimo. O mundo se acabando, as potências lutando e o Brasil fazendo pão de queijo. Vocês acham realmente que isso vai acontecer? Vocês acreditam ser realista? Acreditar nisso? Que o mundo vai entrar em guerra, vai escalar a guerra e nós vamos ficar só olhando. Como se nada estivesse acontecendo. Nós não vamos sofrer. Gente, tira essa síndrome de Poliana da cabeça de vocês. Quem tem essas ideias. Estamos em guerra. E a guerra vai escalar. A guerra é uma coisa feia. A guerra é uma coisa horrível. E coisas ruins vão acontecer. A gente querendo ou não. A gente fechar o olho e ficar em posição fetal, torcendo para tudo acabar bem, tudo acabar rápido da melhor maneira, isso não é realista e sequer é adulto. Estamos em guerra. A guerra vai escalar, nitidamente a guerra vai escalar. E a gente vai ter que tomar posição, a gente vai ter que tomar partido. Aí a conclusão que a gente chega é que, se os Estados Unidos tiverem a presidenta negra, aí nós temos que ficar do lado dos Estados Unidos, né? Porque não tem marcha do orgulho LGBTQINPA ARS delta quadrado sobre 2 que multiplica A em Beijing. Porque não tem Black Lives Matter em Moscou ou em Teherã. Então nós vamos ter que ficar do lado da Europa, dos Estados Unidos e do Canadá. País inclusive que dá como solução para a pobreza a eutanásia. Vamos ter que ficar do lado deles. Porque eles são progressistas. É isso? Sinceramente, é isso? Não acredito que seja. Perfeito? Não acredito que seja. As questões são muito mais complexas e devem ser debatidas com muito mais seriedade. É claro que a gente não quer uma regressão igual a gente teve com os direitos trabalhistas. Regrediu depois da reforma. Vocês perceberam? Escala 6x1. No direito trabalhista houve regressões enormes. Na questão sindical também houve regressões imensas. Ou vocês acham que essas regressões só vão prejudicar os trabalhadores?
São essas regressões que prejudicam a classe trabalhadora. Enquanto está todo mundo brigando. Quer dizer, brigando pelo quê? A marcha das vadias foi uma briga por quem? As vadias são mesmo assim tão numerosas nesse país? Quem você colocar ali como vadia? Sua filha? Sua esposa? Sua mãe? Quem você quer como vadia? Responde aí para mim essa. Marchou-se pelas vadias. Que ótimo! E o que você colheu? Reforma trabalhista, reforma previdenciária. Reforma é o nome em tucanês de perda de direitos. Então você semeia identitarismo e colhe couro cru no lombo dos trabalhadores. Ele não, ele nunca. Que ótimo! Sobretudo se fosse ele não e se fosse ele nunca. Foi ele sim. E ele ainda está aí. Então resolveu o quê? Resolveu ajudar a elegê-lo. E a pessoas que pensavam como ele. Sabe? Essas lutas de slogan, elas não saem do DCE não, camaradas. Essas lutas de slogan, elas jamais saem do Leblon e chegam no morro. Jamais. Essas lutas de slogan não saem da sede do PSOL em São Paulo e chega aqui no sertão de Goiás, não. A quem essas supostas lutas beneficiam? A meia dúzia de psolentos que são eleitos? Vale a pena eleger 10 PSOL ao mesmo tempo que você elege 200 inimigos da classe trabalhadora? É uma conta que fecha? Ó, garanta a eleição de 10 PSOL. Em troca, vocês vão tirar 200 deputados da base trabalhista e vão substituir por defensores do agronegócio, da bancada evangélica, da bancada do boi, da bancada da bala. É o preço que vocês vão ter que pagar. Para eles está ótimo, né? Para eles o que importa é o barulho do tabu sendo quebrado. Para isso, eles ficam surdos ao barulho do chicote estalando no lombo da classe trabalhadora. Ficam surdos, cegos e mudos também. Você não tem nada para falar a respeito do direito das mulheres que trabalham. Aí você vai falar das eleições americanas e vai dizer que é nosso dever garantir a eleição da primeira mulher preta. Ah, gente, que é isso? Eu me lembro muito bem quando eu apanhava nos comentários e perdi muitos seguidores porque supostamente eu era cretofóbico. Eu não conseguia enxergar que os evangélicos, que a bancada evangélica poderia ser nossa aliada. Parou porque as pessoas desistiram, né? Ou porque elas perceberam o óbvio. Não se tornaram nossos aliados, se tornaram nossos inimigos, como era óbvio que seria. Agora a mesma coisa com os woke identitaristas. E eu vou falar uma coisa para vocês que é tensa, mas provavelmente será o que ocorrerá. Dialeticamente, a história dialética, Hegel dizia isso antes de Marx, a história universal do espírito é que caracteriza o espírito do tempo. Hegel falava isso, bem antes de Marx. E ele não estava errado, ele estava certo. O espírito do tempo, que ele chamava, muda. Ele sofre inflexões.
E essa onda de liberalismo, de progressismo, vai ter fim. A onda que virá a seguir é uma onda bem mais conservadora. E aí, além de terem perdido todos os direitos da classe trabalhadora possíveis, eles vão perder os direitos relacionados aos costumes. Não ganhou nada no fim e vai perder o que tinha. Igual aconteceu nos Estados Unidos. As leis de Jim Crow voltam a hora que eles quiserem. A Suprema Corte, não satisfeita em proibir o sistema de cotas. Olha que loucura, proibir o sistema de cotas. Não é acabar com o sistema de cotas, não é proibi-lo. Não satisfeito em proibir o sistema de cotas, abrir um caminho para a proibição do aborto. Abrir um caminho para a proibição de uma série de direitos de gays, de mulheres, de trabalhadores. No fim, ficou muito pior do que antes. E vocês acham que coisa diferente vai acontecer no Brasil? Perdeu-se uma porrada de direito trabalhista, perdeu-se uma porrada de direito previdenciário. Quer dizer, não ganhou nada. E no fim, com a onda conservadora, vai perder uma porrada de direitos relativos aos costumes. E vai ser muito difícil para a esquerda conseguir reverter, porque a própria suposta esquerda resolveu que eles eram progressistas. Ai, não existe comunista machista. Viaja mais, camarada, anda mais, conversa mais. Não estou defendendo o machismo de forma alguma. Mas existe comunista machista, sim. Existe uma porrada de comunistas conservadores. Já tive aula com eles. Porrada deles. O que não existe é o oqueísta preocupado com classe trabalhadora. Fora da questão do corpo. Fora da questão das identidades. O importante é que a imperialista seja preta. É isso que importa, né? O importante é o fim do imperialismo. Não é a cor da imperialista, não. Será que essa gente acha realmente que o gênero, que o sexo, que a cor de quem empunha o chicote faz diferença no lombo de quem leva a chicotada? É uma pergunta retórica, porque nitidamente eles acham que sim. Mas eu digo uma coisa para vocês. Eu digo não. Não faz diferença. Nós temos que tomar deles o chicote e quebrá-lo. E queimá-lo. Essa é a nossa obrigação, é o nosso dever. É a nossa missão. Correto? De toda forma, tenham todos um bom dia. Até mais.